Talvez essa seja a melhor terceira parte de uma trilogia ou saga de todos os tempos? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Indiana Jones e a Última Cruzada, terceiro filme da saga dirigido pelo Steven Spielberg. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá, que esse filme daqui é especial, é um filme especial e repetindo a tradição dos vídeos anteriores, vamos voltar lá pro início da produção do terceiro Indiana Jones, que é para culminar nessa promessa que o Steven Spielberg fez pro George Lucas quando ele aceitou dirigir Os Caçadores da Arca Perdida, que ele teria que fazer não um, mas 3 filmes do arqueólogo que viria a ser interpretado pelo Harrison Ford. Então, depois que Indiana Jones e o Templo da Perdição é lançado nos cinemas em 1984, o Spielberg e o Lucas, mais uma vez, começam a trabalhar e pensar em qual seria a próxima aventura do Indiana Jones. O George Lucas há muito tempo já vinha falando sobre o Santo Graal para servir como MacGuffin de uma próxima aventura do Indiana Jones, mas o Steven Spielberg nunca foi muito interessado nesse objeto em especial. Então o George Lucas tem essa ideia que vai ficar na cabeça dele por muito tempo de querer colocar o Indiana Jones numa mansão mal assombrada. Ele queria um filme de castelo assombrado e para trabalhar nessa ideia ele contrata a roteirista Diane Thomas, que tinha escrito Tudo por uma Esmeralda do Robert Zemeckis, que por si só é um filme que tá bebendo da fonte do Indiana Jones, né? A Thomas chega a escrever um roteiro completo dessa ideia, mas o Spielberg descarta porque ele tinha produzido recentemente o Poltergeist, o Fenômeno, do Tobe Hooper, e ele disse que não queria se meter com Casa Mal Assombrada de novo. A outra ideia que o George Lucas tem é de um tratamento de roteiro que ele chega a escrever e dá o nome de Indiana Jones e o Rei Macaco, que traria o Jones enfrentando um fantasma na Escócia durante a primeira parte do filme e depois ele encontraria a fonte da juventude. O Chris Columbus, que depois viria a escrever o roteiro do Gremlins, dirigir Esqueceram de Mim e os primeiros Harry Potter, é contratado pelo Lucas e o Spielberg para trabalhar num roteiro em cima dessa ideia. E o Chris Columbus escreve esse roteiro, ele chega a trocar a fonte da juventude pelo chamado Jardim dos Pêssegos Imortais, mas mantém aí uma trama bem maluca com vários elementos japoneses, com a inclusão desse personagem do Rei Macaco. Mas no fim, o Spielberg acabou reprovando essa ideia. E justamente vem do Spielberg a ideia de querer abordar o pai do Indiana Jones, tratar um pouquinho de paternidade e uma exploração, um estudo de personagem para tentar entender quem era o personagem do Indiana Jones afinal. E junto dessa ideia, o Lucas propõe trazer de novo o Santo Graal para conduzir essas duas linhas de história, o pai do Indy e o Santo Graal, dentro de uma trama só. O Spielberg então recruta o Menno Meyjes, que é o autor e roteirista que tinha escrito para ele A Cor Púrpura e O Império do Sol, que são dois dos filmes mais sérios que o Spielberg fez entre Indiana Jones, e o Meyjes incorpora esse elemento do Santo Graal, do pai do Indiana Jones, mas ainda era uma história bem diferente da que a gente vê no resultado final, como o prólogo, por exemplo, que envolvia o Indiana Jones lutando para recuperar a Máscara da Morte de Montezuma de um vilão que tinha gorilas como capangas. Isso tem cheiro de George Lucas. O próximo jogador nesse tabuleiro é o Jeffrey Bowen, que tinha escrito Viagem Insólita, também da Amblin Pictures. Ele vem a próprio convite do Spielberg e ele é responsável por basicamente dar a forma final da Última Cruzada que a gente vê no filme. Desde o Santo Graal, desde Jovem Indy, tudo que acontece nesse filme é meio que mérito do Jeffrey Bowen. Tanto que ele é o único roteirista acreditado no produto final, assim como o argumento do George Lucas e do Menno Meyjes. Mas não parou por aí, porque a gente teve algumas revisões não creditadas do dramaturgo Tom Stoppard, que também trabalhou com Spielberg no Império do Sol e viria a fazer o mesmo tipo de trabalho, refinar diálogo, refinar ponto de trama, para o George Lucas no Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith. E depois desse trabalho literalmente de arqueólogos para montar o roteiro e um orçamento na casa de 48 milhões, o dobro do que era o primeiro filme, as filmagens do Indiana Jones 3 aconteceram entre maio e setembro de 1988, com o Sean Connery sendo escalado para interpretar o pai do Indy, o que faz muito sentido e não deixa de ser uma piada irônica, já que o Steven Spielberg faz o Indiana Jones no desejo de criar um herói tão popular quanto James Bond.
Então nada melhor do que o 007 ser o pai do Indiana Jones. E o resultado que a gente vê aí no Indiana Jones e a Última Cruzada é simplesmente sublime e talvez o meu filme preferido do Steven Spielberg. A história do filme segue novamente o arqueólogo Indiana Jones, vivido por Harrison Ford. Dessa vez, Jones é recrutado pelo empresário Martin Donovan, vivido por Julian Glover, que pede ajuda para encontrar o pai desaparecido de Jones, vivido por Sean Connery, que estava envolvido em uma expedição para encontrar o místico Santo Graal, objeto que também está na mira do Partido Nazista. Depois daquela recepção um pouco mais pesada em cima do Templo da Perdição, que era realmente um filme mais sombrio, mais arriscado, você sente o desejo do Spielberg, do Lucas e dos produtores envolvidos em tentar recuperar aquele clima do Caçadores da Arca Perdida. Você, mais uma vez, tem a presença dos nazistas como vilões, o elemento do professor universitário, além do retorno dos amigos do Indy, como Brody e o Sala, mas você tem esse adicional crucial, que é o pai do Indiana Jones, o professor Henry Jones. E sendo uma história sobre paternidade, sobre pais e filhos, que forma melhor de iniciar o filme do que um prólogo que mostra o jovem Indiana Jones, aqui vivido pelo River Phoenix, meio que na sua primeira aventura ainda como escoteiro, tentando recuperar a Cruz do Coronado de um grupo de saqueadores durante uma excursão escolar. E é muito legal porque você tem uma série de gags e sequências que mostram a construção de todos os elementos icônicos de Indiana Jones. Você vê o uso do chicote, você vê a cicatriz no queixo, o medo de cobra e o chapéu fedora que ele ganha justamente do líder desse grupo num gesto de admiração mútua, o que garante ainda uma história de origem perfeita. Você nem precisa de um prelúdio sobre como Indiana Jones é o Indiana Jones, porque essa sequência meio que invalida a existência de um filme assim, sabe? É tão perfeita, tão cirúrgica, tão engraçada, né? Você começa a ver desde o início como o Spielberg tá com humor muito afiado nesse filme, porque afinal ainda garante essa transição brilhante aí, cortesia do Michael Kahn, um editor fantástico, que é o chapéu indo na cabeça do River Phoenix e depois levantando na cabeça do Harrison Ford, né? Você tem anos e anos de história traduzidos num ótimo corte. É uma forma bem inteligente e criativa de colocar o Indiana Jones sob uma nova luz, porque depois de 2 filmes a gente já viu o Indiana Jones aventureiro, o Indiana Jones galanteador, e agora parece que quase todas as cenas que ele tá junto com o pai dele, ele parece uma criança adulta, né? Ele tá sempre buscando algum tipo de aprovação, tentando impressionar, tentando se mostrar melhor do que ele, e nossa, poucas vezes eu vi num filme assim 2 atores tão bem entrosados, com uma química tão incrível quanto o Harrison Ford e o Sean Connery vivendo pai e filho. É simplesmente divertidíssimo, as interações, os diálogos muito afiados, e às vezes vem de uma situação muito simples, como quando o Indiana Jones faz algo incrível, o badass, ele derruba um motociclista nazista, e ele imediatamente olha pro pai dele dando risada, e tá lá o Henry Jones com um olhar de reprovação mega frio, e só dessa interação, desse plano dos dois juntos, você já tem um potencial cômico gigantesco durante o filme inteiro. E é também o palco ideal para que o Steven Spielberg traga esse humor dentro de sequências de ação inacreditáveis. E eu juro, A Última Cruzada tem de tudo. É perseguição em trem, a cavalo, em barco, em tanque de guerra, em moto. Praticamente todo tipo de set piece está presente nesse filme, junto com aquela execução com efeitos práticos e efeitos especiais da ILM, que estão sempre muito bem equilibrados, muito bem conjuntados. E é impressionante para mim como o terceiro Indiana Jones traz um lado do Spielberg que é muito mais bem-humorado, né? Sempre teve elementos cartunescos no primeiro e no segundo, mas na Última Cruzada você tem um forte investimento em comédia física, em linguagem corporal, em reações às vezes bem discretas e sutis dos mais diferentes personagens, mas que garantem aí uma energia quase ininterrupta. Eu acho que todo diretor que faz um filme de ação que quer colocar humor e comédia, e a gente bem sabe que hoje isso é muito presente, tem que pegar A Última Cruzada e estudar frame por frame, porque não é sempre que a gente consegue ver uma união tão formidável de comédia e ação que nem A Última Cruzada. Porque nenhuma atrapalha a outra, né? Uma cena de ação e um momento dramático nunca são bruscamente interrompidos ou atrapalhados por uma comédia ou uma situação divertida. É tudo muito orgânico e muitas vezes vem da montagem. Eu acho que a montagem do Michael Kahn é um aliado muito grande para os escapes cômicos desse filme. E vale mencionar também
que essa trifecta do Ford e do Connery com a direção do Steven Spielberg tem esse terceiro elemento que é fundamental, a trilha sonora do John Williams. Eu não cheguei a comentar muito sobre a música especificamente do John Williams na saga Indiana Jones, mas na Última Cruzada não tem jeito. Ele traz novas variações dos temas clássicos dos dois anteriores, mas ele traz muita coisa nova. Tem esse tema meio energético e atrapalhado que representa o Henry Jones e o Indiana, mas também novos temas para os vilões nazistas que lembram um pouco aquela vibe do Star Wars, e esse elemento sacro, quase angelical, para representar o Santo Graal e os Cavaleiros da Cruzada. É realmente o melhor trabalho que o John Williams fez para Indiana Jones até agora. É chovendo molhado eu falar que o John Williams mandou bem numa trilha, né? Mas no caso da Última Cruzada não tem como não mencionar. E por sinal, tem um elemento que eu definitivamente gosto muito que retorna na Última Cruzada, que não existia muito no Tempo da Perdição, que é o Indiana Jones detetive. É o Indiana Jones realmente usando a profissão de arqueologia para procurar pistas, para desvendar enigmas, charadas, puzzles, o que culmina naquela sequência muito bacana na biblioteca em Veneza, que surge também como uma punchline para a frase que o Indy fala na universidade, que o X nunca marca o lugar, mas aí você tem esse movimento de câmera incrível do Spielberg, onde ele sobe a escadaria da biblioteca e vê que o 10 romano que ele estava procurando é um X gigante no piso da biblioteca para indicar o lugar onde eles têm que ir, né? Isso é muito sutil e mostra de novo como o humor desse filme é muito bem posicionado. É legal também ver que o Marcus Brody, o personagem do Delham Elliott, tá de volta nesse filme agora num papel bem mais ativo. Ele tá em campo com o Indy e tem ótimos momentos com o Sean Connery também. E também tudo que envolve a expedição final, com os desafios para chegar no Santo Graal, é de uma criatividade muito engenhosa. Eu adoro o clímax desse filme, a passagem pelo piso do alfabeto e principalmente o salto de fé que o Indy tem que dar quando ele tem que atravessar um penhasco que aparentemente não tem nenhuma passagem, até a gente ver por um movimento de câmera esperta e por um trabalho de matte painting, que é aquela pintura em vidro que eu comentei tanto no Light and Magic, para mostrar que tem uma ponte ali da mesma textura das rochas daquele penhasco. É um baita momento que garante também mais um trabalho fantástico do Douglas Slocombe, o diretor de fotografia da trilogia, que eu não mencionei muito aqui no canal, eu falei bem brevemente por cima, mas foi um grande aliado do Spielberg nessa fase, né? Inclusive, Slocombe é uma das coisas que fazem falta no Indiana Jones 4. E ó, apesar de não ser um rosto derretendo do Caçadores da Arca Perdida, a sequência em que o Martin Donovan bebe do cálice errado e rapidamente envelhece para se tornar um cadáver bem sinistro, digno de zumbi, é sensacional. Mais um ótimo exemplo de como stop motion bem usado dá de 10 em qualquer CGI. E por falar em Donovan, né, nem adianta muito falar sobre o arco dele como vilão, vivido pelo Julian Glover, ou da Alison Doody fazendo a Elsa Schneider, que é um interesse amoroso que se revela espiando os nazistas, porque a grande relação emocional que o Indiana Jones tem nesse filme é com o pai dele, é com o Sean Connery, não tem jeito, porque você tem todo o humor, as piadinhas e a inimizade durante o filme inteiro, mas quando a Última Cruzada quer te pegar de jeito para mostrar um amadurecimento e como esses dois personagens começam a valorizar e se reaproximar, cara, como bate forte, como é bem feito, é bonito, é emocionante. Tem uma cena que representa muito bem tudo isso, que também é uma passagem de humor para drama, que é quando todo mundo acha que o Indiana Jones morreu na queda do tanque de guerra e ele reaparece, e a reação do Sean Connery quando ele abraça ele, quando ele vê que ele tá vivo, é maravilhosa, é fantástico. É um momento em que o filme realmente respira e você vê que o grande arco, que o grande objetivo ali é realmente do Indy com o pai dele, bem mais do que o Santo Graal. O que mais uma vez é reforçado no final, quando o Indy tá tentando pegar o Santo Graal do penhasco e depois do pai dele chamar ele de Júnior o filme inteiro para grande aborrecimento do Harrison Ford, o Sean Connery finalmente chama ele de Indiana pela primeira vez, dando aquele reconhecimento, aquele respeito, ainda mais considerando que o Indy estava tentando pegar o Santo Graal que o pai dele sempre estudou e sempre sonhou em conhecer a vida inteira. É um momento muito forte, é uma catarse muito bonita e que o Spielberg reforça muito bem depois de uma variação de planos médios entre os dois no penhasco, em colocar um close, um plano fechado das mãos dos dois se juntando, onde o pai literalmente puxa o filho do penhasco. É dramaturgia pura e simples e não precisa ser mais complicado que isso. E é aquilo, né? A gente tem o Reino da Caveira de Cristal, vai chegar a Relíquia do Destino daqui a algumas semanas, mas a Última Cruzada é um encerramento tão perfeito, tanto temático quanto da iconografia, né? A gente tem essa tomada maravilhosa do Douglas Slocombe que captura
captura o Indy, o pai dele, o Brody e o Sala cavalgando no pôr do sol. E isso simplesmente parece final de saga, né? É difícil pensar no que vem depois disso, ainda mais com esse plano tão bem posicionado, com o horizonte na parte de baixo da tela, como o John Ford e David Lynch muito bem nos ensinou em Os Fabelmans, né? Eu sei que eu elogiei bastante o Caçadores da Arca Perdida aqui no canal, mas de alguma forma Indiana Jones: A Última Cruzada consegue ser ainda melhor. Talvez seja o melhor filme de aventura que alguém já fez. É uma ótima história, uma ótima expedição, com todos os elementos clássicos de uma aventura Indiana Jones, mas agora elevados a esse nirvana, graças à química explosiva do Harrison Ford com o Sean Connery. Sério, a ideia de colocar esses dois como pai e filho deve ser uma das melhores que alguém já teve num filme. E eu não tenho medo de falar, acho que agora eu posso ter certeza, é o Spielberg definitivo pra mim. Pra Indiana Jones e A Última Cruzada, obviamente eu dou uma nota 10. E no lado financeiro, Indiana Jones e A Última Cruzada acabaria se tornando um dos grandes sucessos financeiros de 1989. O filme estreou nos Estados Unidos em 24 de maio de 89 com 29,355 milhões, arrecadando 197,171 milhões na bilheteria doméstica e 474,171 milhões no mundo inteiro. Foi a maior bilheteria da franquia até então, com A Última Cruzada conquistando indicações ao Oscar de melhor trilha sonora, melhor som e faturando uma vitória aí na categoria de melhores efeitos sonoros. Mas é um grande ultraje o fato de que o Sean Connery não foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante. Eu sei que ele tinha ganhado no ano anterior com Os Intocáveis do Brian De Palma, mas era para ter sido indicado pelo menos. Afinal, o Globo de Ouro e o BAFTA foram sábios e indicaram o Sean Connery. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acham de A Última Cruzada e ajudem na discussão aí se ele é ou não melhor que Caçadores da Arca Perdida. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.